Marcelo Souza, boa noite, mestre. Obrigado por estar aqui com a gente. Sueli Ferreira, minha querida. É que enfim vai me dar moral, né? Já já vamos aqui chamar a nossa entrevistada, Sueli Ferreira de Souza, diretamente de Salvador. Olá, Ed Huck, tudo bem, mestre? Um abraço para você. Olá, Suede, um beijo. Parabéns, né? Já já chega mais um herdeiro. Esperar chegar a entrevistada para a gente já chamar aqui. Então agora sucesso no seu programa. Obrigado, mestre. Tá? Enfermeira, Suede. Deixa eu ver se ela já está aqui com a gente. Ainda não. Hoje vamos falar de um assunto importante, né? Sucessão, pensão alimentícia. Dizem que é o Sofia, legal, bonito nome. As pessoas já estão entrando, Salvador está em peso. Só esperar a nossa entrevistada entrar na live e a gente já começa falando sobre esses assuntos relacionados à pensão, sucessões. É um assunto que vem sendo falado muito nesses últimos dias aí, com a mãe da Maria Mendonça, com o genro dela, o neto. É bem complicado. Olá, Fátima, minha prima, Fátima, minha prima de Ribeirão Preto, está aí com a gente. Marcelo, vai ser difícil. Heineken, quando você vira a barriga, ok. Cadê nossa entrevistada? Aqui tá Miris, acho que é Miris, é isso? Cadê nossa entrevistada? Será que já chegou aqui? Não apareceu aqui para mim. Ainda não. Ainda não. Mirella, não falei Miris, não é Mirella. Enfermeira, Ed Huck, tá todo mundo aqui. Só falta a nossa convidada de hoje. Original então, ok, pode ser. Original, não tenha dúvida. Lembrando que no mês de agosto iremos fazer 5 anos de programa. E nosso entrevistado será o economista Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, meu eterno diretor. Graças a Deus conseguimos aí, depois de muito tempo, fechar o dia com ele exatamente no dia do aniversário do programa de 10 perguntas. Aqui, deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Enfermeira, Sueli, Prima Costa, Mirella, Marcelo. Vamos esperar aqui a sua entrevistada. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos esperando. Ele já sabe, né, Fátima? Ele já sabe que eu tomo sabor do Ice, mas tudo bem. Alessandra Ferreira, muito obrigado por estar aqui com a gente na live, entrevista live de segunda-feira aqui hoje com a nossa querida amiga Sueli Ferreira de Souza, advogada e pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões. Ela deve estar entrando, vamos aguardar. Deixa eu aproveitar então já mandar um grande abraço aí para o nosso querido amigo e patrocinador da Seiva, um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. Nosso querido André Curti, o Wilton Vilela da WJR Creative, está sempre com a gente, ele que é o nosso design do banner de 4 anos do programa 10 Perguntas.
Ao longo da entrevista eu vou dando os abraços ao nosso patrocinador, nossos parceiros comerciais, eles que fazem tudo isso acontecer. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Eu não estou vendo. Vamos ver se ele... Não. Sueli, se estiver perto da Sueli, fala para ela que já estou à disposição dela. Alessandra entrou, Ah, sim, ela entrou. Agora vamos. Agora vamos. Advogada já chegou aqui? Essa advogada já entrou. Ok, obrigado. Obrigado, Suede. Agora só para entrou. Vou ver. Entrar ao vivo. Ok. Já chamei. Agora só falta ela entrar. Ué, acho que eu já mandei o convite, só falta ela aceitar. Vamos lá. Já chamei. Ela deve estar entrando então. Vou dar novamente aqui, de repente aceitar. Entrar ao vivo com advogado. Ok. Olá, Sabrina, tudo bem? Boa noite. Ué, não está entrando. Entrou. Olá, boa noite. Boa noite. Perguntas aqui. Muito boa noite. Hoje, nossa live entrevista. A entrevista live é com nossa querida Suelen Ferreira de Souza, advogada e pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões diretamente de Salvador. Boa noite, Suelen, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Como estás? Graças a Deus, muito bem. E agradeço aí você estar aqui com a gente no 10 Perguntas para falar do assunto que está batendo na televisão toda semana sobre as sucessões e quem é que paga a pensão, quem que não paga. E dizem, né? Esse assunto que só é um assunto que faz alguém ser preso é pensão alimentícia. Mas esse é você que vai dizer. Mas antes de começarmos com as 10 perguntas, eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória profissional, porque a sua história dentro da academia a gente já sabe que é advogada. Pois então, muito novinha, eu comecei um estágio em nível médio, né? Na Defensoria Pública daqui da Bahia. E aí eu me encantei, eu ficava no fórum criminal, me encantei por aquele momento, por tudo aquilo, pelos defensores. E direito passou a ser minha primeira opção, né? Assim que eu terminei o colégio, eu entrei logo na faculdade de Direito. Trabalhei numa delegacia de homicídio e proteção às pessoas, que é aí que o leque assim abriu gigantemente, né, para um outro lado, que é o lado da Polícia Civil mesmo, que a gente já vê um outro lado do direito, né? Então ali eu fui me encantando um pouco mais e essa área crime acabou ficando muito latente, mas como meu professor dizia que a gente se apaixonava pela área penal e quando formava acabava indo para a área civil. Eu Sim, dizia que não, mas olha eu aqui, né? certo. E aí depois estagiei na defensoria por 2 anos, efetivei na defensoria, né? Acabei sendo contratada pela defensoria. E aí, sim, eu fui para a especializada de família e fiquei por lá por mais ou menos quase 5 anos. Quase 5, 4 anos, 10 meses, mais ou menos.
E ali o mundo realmente se abriu, porque eu sempre estive na área crime, né? Sempre olhava apenas Sim. para esse lado. E quando eu cheguei no direito de família, cheguei meio perdida, olhando assim, achando, meu Deus, é tudo muito complexo, porque a gente trata de problemas familiares, a gente trata de dores de pessoas, né? Sim. Então não tem como você não se envolver, não tem como você não se ver. São problemas que acontecem todo dia na vida de todo mundo, de qualquer um. Sim, E sim. ali, ao mesmo tempo que eu fui de primeira, me assustando um pouco, né, com todos os relatos que eu era muito nova, então todos os relatos que ali eu ouvia, eu também fui me apaixonando em ver e você levar o conhecimento e observar aquele olhar de tipo, poxa, eu não sabia que eu tinha direito a isso. Eu não sabia que eu podia cobrar dessa forma. Eu não Sim. sabia que isso dependia de mim. Porque olhar pessoas e gratificante. A gente trabalha com pessoas, né, vulneráveis. Pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Então, muitas das pessoas, não agravando a todos, mas as pessoas não têm o conhecimento básico mesmo e chega muito perdido. Então, é muito gratificante. Então, eu passei quase 5 anos na defensoria. Hoje eu trabalho na Secretaria de Administração do Estado, né? Na parte de patrimônio estadual, fazendo a regularização dos patrimônios do Estado. Certo. Então, saí um pouco, né, da área, pelo menos dessa área de família, e também abri um outro leque que eu não tinha imaginado, que é essa área, de regularização, de patrimônio, de condomínio e tudo mais, que é uma área que eu estou começando realmente, tomando aquele gosto, aquele afinco, porque também na sociedade é complicado, porque a gente tem muita gente que tem posse, mas não tem propriedade, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer para regularizar. Então foi algo que chegou recentemente, mas que eu já estou ali na Você busca, fazendo a pós-graduação, para poder já me especializar nisso também. entende? Bom, hoje vamos falar de pensão de pensão alimentícia e sucessões. E da próxima vez a gente fala um pouco sobre essa área de condomínios e Com regularização. certeza. Sim, Agora, sim. eu posso dizer que na sua casa só não é da defensoria o cachorro, porque Marcelo é da defensoria, a sua mãe é da defensoria e tu da defensoria. Quem que não é? Não, minha irmã é enfermeira, enfermeira obstétrica, Ah, já passou por ama aqui a também, área. esteve aqui comigo também, falou de várias dores, eu Isso, quase desmaiei, mas isso. fiquei firme. Meu cunhado também, que é engenheiro, meu namorado, que é enfermeiro, também forma agora em enfermagem. Então, essa parte do direito encantou mais. Ficou eu, minha mãe ali, meu pai. A Legal. gente se encantou e vê na defensoria realmente essa forma de ajudar, né? As pessoas levando um pouco de conhecimento. Às vezes, pouca coisa que a gente acha que é pouca coisa, né? Para a Sim, vida do sim. outro faz uma diferença enorme. Maravilha. Esse é o propósito do 10 perguntas, porque eu sempre falo, daqui a pouco você vai passar seus contatos, sempre está a conexão. Eu entrevistei uma moça da Itália, ela fala muito sobre o autismo e tudo mais, e o que ela falou na nossa live, uma amiga minha dizia, eu nunca escutei isso no Brasil, o que essa moça falou. Fizemos a conexão, graças a Deus, uma está conversando com a outra. Esse é o nosso propósito. Então, uma pequena fala sua pode abrir a visão para pessoas que nunca escutaram o que você fez durante muito tempo aí na defensoria e vai continuar fazendo. Tá certo? Bom, as perguntas estão chegando de tudo quanto é canto e já querem saber o que é a tal pensão alimentícia sobre alimentos. Vamos lá. A pensão é um valor em pecúnia, né, em dinheiro, que não vou dizer que é só de pai para filho, de mãe para filho, né, mas numa relação familiar, algumas pessoas têm essa obrigação e esse dever para com o outro, né, de prover para aquele que não tem condições de se sustentar, de subsistir, né, dar essa contribuição para que a pessoa tenha uma vida digna. Certo. Então, hoje, quando a gente fala de pensão, a gente fala muito de menor, porque automaticamente o menor não tem condições de trabalhar, ele não tem condições de se sustentar, né? Certo. Então, quando a gente fala de pensão, as pessoas automaticamente vão para pais e filhos, que é o que a gente mais vê. E aí, depois, com o tempo, o ordenamento jurídico foi se atualizando, e aí o pessoal começou a ficar com medo, os avós, os tios, né, de alcançar. Mas hoje, o que a gente vê muito, e ainda o carro-chefe, é essa pensão devida de pais
pais, eu falo pais e mães, né? Não é só pai, homem, nada do tipo, por favor, porque a obrigação é dos pais, no geral, né? Certo. Então, é essa forma de subsistência, de quem pode prover, né? Quem tem um pouco mais, dá para aquela pessoa que não tem condições de subsistir sozinha. E aí lá na frente a gente vê que, né, quando o pai também fica idoso, não tem essas condições de se sustentar, em acionar os filhos para que esses filhos venham a arcar com essa pensão também. Já que eles não têm condições também, eles chegaram ao ponto de não ter condições de se sustentar, que é uma área pouco abordada, mas que tem. E algumas pessoas não sabem que tem. Eu só, Mas é basicamente isso, é você dar esse valor em pecúnia para que essa pessoa subsista. E não é só alimentos, não é só a parte alimentar de comida, né? sim. É comida, é se vestir, é poder ir ao médico, é poder ter um lazer, é um conjunto. Porque as pessoas acham que é apenas a comida, e não é. É o Na verdade, total. quem tem direito a receber isso, além dos filhos? Oh, os filhos menores, os filhos maiores que são incapazes, né? Porque a gente tem algumas incapacidades, tem pessoas que têm síndrome, autismo, tem algumas outras que têm essa incapacidade, então é obrigatório. Não, Suelen, mas meu filho recebe um benefício. Isso não exclui a sua obrigação em pagar esses alimentos. Sim, Mas lá na frente a gente vai ver que tudo é uma proporcionalidade, né? De quem precisa e de quem pode pagar também. Mas os filhos menores, os filhos maiores incapazes, os ex-cônjuges, alguns casos, né? Tem casamentos aí de 50, 70 anos, não sei quantos anos, e que a nossa sociedade, né, patriarcal, a gente ainda tem muitos casais, né, que vivem aquela coisa de que a mulher tem que ficar em casa, então acabou que não aprendeu uma profissão, nunca teve uma carteira assinada, e às vezes a pessoa, uma mulher com 60 anos, ou ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho, é sim, muito difícil, né? sim. Hoje, para os jovens, já está difícil. Então, para uma mulher ou um homem já com a idade um pouco mais avançada, e para a mulher é um pouco pior, para não dizer bem pior, quando a idade vai chegando, né? Elas não são as preferidas para poder esse trabalho, então ela também pode requerer. Suelen, seria a mesma coisa de um filho menor? Não, é um complemento para Sim. ela. E em determinadas situações, cada situação é uma situação. Não seria o caso de uma pessoa com 30 anos, 40 anos, capaz, que não tem nenhum problema de saúde, porque isso também é levado em consideração. Se tem problema de saúde, se não tem, quantos anos tem, se tem alguma formação, se não. Toda essa parte em relação a cônjuges também é levada em consideração. Porque antigamente a gente tinha um mau hábito, né? O ordenamento por um todo, ele sempre, as pessoas achavam que todas as vezes que terminasse esse relacionamento, que o parceiro, que o companheiro era obrigado a pagar aqueles alimentos. E Sim. hoje a gente vê que não é bem assim. E os juízes já estão dizendo, ó, não fica de braço cruzado esperando que isso vai ser ad eterno, porque não vai. Então hoje a gente tem alguns juízes que faz, pronto, você tá nova, você é capaz, você não tem nenhuma enfermidade, você não tem nada, né, que não te permita trabalhar, então vou deixar aqui por um tempo determinado, até que você possa se reinserir no mercado de trabalho, Entendi. até que você possa se organizar. Então, cada caso acaba sendo um caso que a gente precisa, com calma, analisar, olhar e ver se cabe. Mas é basicamente isso aí. Sueli, acho que você já entrou um pouco no assunto, mas eu acho que eu me confundi um pouco. Eu tenho uma amiga que ela se separou e ela ficou muito tempo casada. E não Certo. trabalhou. E tem uma filha, não trabalhou. Quando ela fez a separação, ela conseguiu na justiça que o marido, já separado e casado com uma outra pessoa, mantivesse, não, paga um valor a ela por mês. Quer dizer, não é, isso é pensão que eu posso falar. Isso ocorre? Sim, isso é uma pensão. Isso é uma pensão. Mas Mas assim, ó, separado. toda pensão ela pode ser revista a qualquer momento. Ah, E tá. essa é a parte que algumas pessoas às vezes não é que não sabe, acha que não vai ter direito. Como aquilo ali foi julgado uma vez, acha que acabou.
E não é bem assim. Vamos lá, na época, quando ela deu entrada na ação, foi logo recente. Só que essas ações às vezes demoram muito. E no decorrer, né, desse processo, as pessoas criam outros relacionamentos, casam de novo, às vezes têm filhos, mas isso não abona a ação que já foi dada entrada, nem nada do tipo. Só que quando a gente dá entrada em uma ação, a nossa realidade é uma e a realidade da pessoa também é um. Se essa realidade modifica, a gente tem direito de novo, ingressar, né, e falar, ó, seu juiz, minhas condições mudaram. Ou então, ó, a condição dela mudou. Ela casou de novo. Ela tem um outro companheiro hoje que pode sustentar, que dá esse auxílio. Sim. Então, você pode requerer tanto a revisão para diminuir esse valor, como ela pode requerer para aumentar, como pode também pedir exoneração. Eu acabei adiantando um pouco o assunto, mas isso cabe para todo mundo, tanto no caso dele, né, que paga para a ex-companheira, quanto por causa dos filhos menores. A gente estipula o valor de uma pensão, mas de acordo com os fatos daquele momento. Se inicialmente você ganhava 2.000 e depois de passou um ano, dois, você passou a ganhar 5, você compreende que o valor que foi colocado lá atrás em cima de 2 de um, você tem condições de dar mais. E Sim. aí que a gente, hoje, né, até o magistrado não permite que seja valores fixos. Ele sempre bota porcentagens, porque é Sim. uma forma de que, caso você tenha essa melhora, automaticamente ele também vai ter. Porque 30%, 40% em cima de salário mínimo é uma coisa, 30% em cima de 4, 5 mil é outra coisa. Então, tem essa coisa do salário mínimo, dos rendimentos líquidos, dos rendimentos brutos. Então, tem essa variação. Eu não sabia, fiquei até surpreso, porque ela se separou, ela ex-mulher, recebe a pensão. Eu não sabia que isso existia. Existe. Porque ficou muito tempo em prol do marido, tem uma filha, acho que o raciocínio é isso. Raciocínio mais ou menos por isso. Quando você tem um casamento muito longo, duradouro, assim, principalmente quando acaba, onde a pessoa já está numa idade um pouco mais avançada, isso é muito analisado, porque essa mulher se dedicou, né, a este casamento, e quando ela está na fase, vamos dizer, mais madura, pode-se dizer assim, o casamento finalizou. E aí, todo esse tempo que ela deu Ficou de prol. para esse casamento, para essa família, para ser essa dona de casa, como é que vai ser retribuído? E agora, ele que era o provedor da família, ele vai embora, e como é que ela se sustenta? Se ela, esses anos todos, viveu em prol da família, ela não trabalhou, ela não tem uma carteira assinada, ela não tem experiência, como é que ela consegue se inserir no mercado de trabalho hoje, depois de tanto tempo? Quem vai dar essa oportunidade? Então, ela não pode, depois de tanto tempo que tinha, e às vezes a vida é muito boa, o padrão de vida é muito bom, Sim. Sim. né? E aí termina o relacionamento e uma pessoa que vivia sem saber quanto era o valor de nada, começa a ter que contar moedas para comprar um pão. Porque o padrão de vida mudou drasticamente. Então o juiz fala, ó, você terminou, mas ela se dedicou esse tempo todo, aí vem a idade. Ah, ela tem problema de saúde? Isso conta. Então ele dá aquele valor para que ela subsista e aquela coisa, a proporcionalidade. Se ela vivia em um padrão de vida muito bom e você ainda tem condições de proporcionar, talvez não como se tivesse casados fossem, mas Sim. que você tem condições de proporcionar ainda que ela não fique, né, contando aquelas Sim. moedinhas ali para sobreviver, o juiz dá aquela porcentagem equivalente ao que você pode proporcionar sem prejudicar a sua subsistência, já que você tá pagando. Se É isso uma, muda, você precisa falar com o juiz, porque você não pode parar por conta própria. Esse é um outro perigo que muita gente acaba assumindo. é uma eterna briga, né? Deve ser uma eterna briga. E quando a gente fala de família, a gente é o que eu falei, né, no início, são dores, são mágoas. E quando a gente fala de um casamento, de filhos, não é só o direito puro e simples. Sim. Ali, quando você começa a discutir valores e tudo mais,
Aí você vê, às vezes, uma traição, uma fala, né? Uma palavra que ofendeu. Então, é tudo isso que você tem que lidar e tentar mostrar que, apesar disso tudo, né? A gente tem uma lei, a lei prevê tal coisa e a gente precisa tentar se ater. E quando envolve criança é muito mais perigoso, porque aí é muita coisa envolvida. Mas é um direito complicado e que você precisa ter um pouco de sensibilidade para poder saber lidar, mas também que você não que isso não te consuma, porque é muita coisa que a gente lida. Então, se a gente for abarcar tudo e trazer muito pra gente, a gente Entendi. perde o sono, porque tem situações que realmente pega a gente em um lugar que a gente faz, pô, não posso fazer mais nada. E tem situações que realmente não tem como fazer, ainda que a gente queira, não tem como fazer. Entendi. Espero um dia pegar um juiz que esteja com o coração mole, porque geralmente a canetada dói, viu? Eu que o diga, viu? Bom, são 9 horas e 21 minutos, 26 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Suelen Ferreira de Souza, ela que é advogada e pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões. Quem quiser já estar aí seguindo a advogada é @adv.suelenferreira. Esse é o Instagram, tá certo? Tá chegando muitas perguntas aqui e vamos voltar a um assunto que a gente fala sempre ao pai, né? E agora está um pouco mais abrangente. Essa é a lei de Ribeirão Preto. Os avós têm a obrigação de pagar a pensão? Pronto, vamos lá. É, não é bem que uma obrigação. Os avós não. Quando os avós pagam essa pensão, os pais não foram excluídos. Essa pensão paga pelos avós é complementar, não é solidária nem subsidiária. Só olha o que é isso. Não é assim, se ele não paga, ela é obrigada a pagar o valor todo. Não, porque a obrigação é do pai e da mãe. A obrigação não é do avô. O avô vai pagar de forma complementar. Um exemplo, o pai não tem condições de pagar nada. Sim. Pronto, olha, o pai não tem condições de pagar nada. Aí, para poder chegar ao avô, não é automático. Suelen, eu quero ir direto pedir ao avô porque o avô tem mais condições. Não é assim. Você aciona o pai ou a mãe, né? Dependendo de quem essa criança esteja. Você aciona a outra parte. Caso essa outra parte, na contestação, informe as suas condições e a gente perceba que a necessidade da criança não é muito superior ao que ele pode suprir e a avó tem condições de pelo menos complementar, né, de arcar porque tem umas condições melhor, aí se pode solicitar ao juiz que intime esses avós para que eles possam fazer essa complementação. Só a mulher não tem condições de pagar nada. Pronto, o avô e a avó vai pagar também conforme as condições deles, não Certo. o que a outra parte quer. Sim, E às sim. vezes, muitas vezes, é chamada como complemento de fato. O pai disse tem um salário mínimo, né? Que é o que a gente lidava muito, um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, mas ele não tinha um filho só. Ele tinha 3, ele tinha 4, ele tinha 5, eu já encontrei com 7, né? Nossa, Todos menores. Então, é complicado porque, imagina, um salário mínimo para você dividir para todos os filhos, e você não pode esquecer que ele tem que ter um valor, porque ele precisa subsistir até para poder ele ter condições, né, físicas, psicológicas, de saúde, para poder ele continuar trabalhando e não faltar, né? sim, Então, aí, em alguns casos, como eu já peguei uma criança dentro dos 3 filhos, um dos filhos, né, tinha autismo, entre outras coisas, e aí a gente precisou, porque o valor que pagava de R$ 200 era muito baixo. sim, exatamente. E, a princípio, eu acho que quando envolve criança, né, eu acho que uma boa conversa, uma boa conciliação é sempre melhor, desde que não tenha, né, medida protetiva e tudo mais, violência doméstica, óbvio, mas eu acho que uma boa conversa franca é sempre melhor e sempre com seus advogados. Se você não confiar no advogado dele, leve o seu, procure a defensoria, o Sejusc e o MP, que eles têm esse diálogo para poder relatar o que de fato a lei pede, obriga e o que Sim, é que se dá para fazer.
Porque às vezes você acha que você tem direito do mundo. E quando chega lá, ele fala, calma. Você até tem, mas na proporção do que ele também consegue ofertar. Então a gente precisa ouvir esses dois lados, né? Então eu acho que precisa haver essa conversa. Eu acho melhor para todo mundo. Então quando você consegue demonstrar, né, a necessidade, os avós sempre chegam de uma forma muito mais, não os avós mais novos, mas aqueles mais senhorzinhos assim, eles Sim. sempre chegam com o coração mais aberto e muito confuso, sem entender por que, que ele tem que pagar, porque me disseram que eu vou preso se eu não pagar e tal. Então a gente tenta sentar, conversar, ver também, porque a maioria desses avós também tem problemas de saúde quando é já idoso, Sim. né? Aí então aí tem que ver quais as condições desses avós, né? Eles são aposentados, quanto que eles recebem, eles são empresários, eles não são. Eles têm problema de saúde, porque às vezes chega lá, eu sou aposentado, recebo um salário mínimo, chega lá cheio de laudo, tem diabetes, pressão alta, labirintite, e aí mora de aluguel. Quando ele paga tudo, você vai, Sobrou o quê? tem como ele pagar mais R$ 400 para complementar. Sim, sim. Então, também isso é dosado, precisa ser dosado. Mas isso também, para ser dosado, precisa ser dito, né? Precisa ser dito pela parte. Então, os avós têm a obrigação complementar, né? Para que essa criança não falte nada. Suelen, mas o pai do meu filho é falecido e só tem os avós. Pronto. Aí você vai chamar os avós primeiro, porque esse pai não mais existe, né? Certo. Então, você vai chamar por isso. Mas ele estando vivo, sendo capaz, não é automático. Vou chamar os avós e excluir o pai, o bonito ou a mãe, e ele vai ficar lá como se nada tivesse acontecendo. Não é assim. Entendi. No caso dos avós, só quando os pais falecem a gente consegue ir direto, porque esse pai e essa mãe não existe mais para poder fazer essa parte. Sim. Suelen, toda vez que a gente faz uma entrevista aqui, eu falo o momento interativo, quer dizer, a gente bater papo com as pessoas que entraram aqui na nossa live. Tem Sim, uma sim. amiga nossa que está sempre comigo no 10 Perguntas há muito tempo. Ela é aqui de São Paulo e ela, diante do que a gente vinha falando sobre quem paga e quem não paga, ela falou aqui: isso vale para a mulher que trabalha e o marido não receber pensão dela? Vale. Ah, é mesmo? Vale. Ah, é bom Vale, saber. vale, vale. Aí, Marcelo, É, Marcelo, fique perto, Marcelo. vale, porque a gente tem sempre esse olhar, né? A gente sabe, por conta da sociedade, que a mulher sempre está nesse. Tá sempre não, mas costumeiramente está nesse lugar de se dedicar à família e abrir mão um pouco, né? Sonho de vida profissional e tudo mais. Mas nada impede que dentro desse lar sejam os papéis sejam invertidos. Invertidos não, sejam Sim, o sim, acordo que eles fizeram, né? sim. A mulher sai para trabalhar porque ela já tem a qualificação dela, ela tem um emprego melhor. Teve o filho, decidiram, ó, como eu ganho mais, meu emprego é melhor, já tenho minha qualificação e tal, não quero abrir mão, então você fica cuidando dos filhos, da casa e tudo mais, e eu vou sair para trabalhar. Até porque meu salário consegue, né, suprir melhor do que até o seu. Nada impede. Pronto. Daí ficaram durante anos. Sim. Ele agora tem 60 anos, cheio de problema de saúde ou não, e você terminou e ele nunca fez nada, não sabe fazer nada. A diferença a ser colocada, quando você, né, pleiteia isso judicialmente, que o juiz ele sempre vai fazer aquela análise que para um homem de 60 e para uma mulher, um homem de 60, 50, entrar no mercado de trabalho é um pouquinho mais fácil do que uma mulher. Isso pesa, né? Se tem filho, se não tem, isso pesa um pouco. Mas isso não quer dizer que essa mulher não vai pagar. Se você era que tinha que fazer todo o proveito do lar, que pagava todas as contas, que tudo, você terminou, aí você tá achando também que a Deus vai embora? Na lei, nesse caso aí, o que dá em um, dá em outro. A Ah, gente só vê aquela coisa, a proporção do que ele está pedindo, do que ela pode pagar e tudo mais. Mas ambos podem pagar. Ambos podem
pleitear e ter seu direito de fato adquirido. Entendi. Sandra, espero que você tenha, espero que tenha contemplado a sua pergunta. O seu marido queria fazer uma pergunta, Sandra. Pede para ele entrar aqui e fazer essa pergunta que vai ser bem importante. Arranja logo uma empresária aí, irmão. Marcelo de Souza mandando aqui. Arranja logo uma empresária aí, irmão. Não, Marcelo, calma, não toque. Calma, Marcelo, calma. Vamos que vamos. Bom, eu ia perguntar, mas você já comentou um pouquinho sobre como cálculo dos alimentos. Então, são duas perguntas. Como calcular os alimentos e qual a diferença entre alimentos provisórios e definitivos? Cada pergunta que está chegando que eu vou dizer, viu? O povo está gostando aqui do negócio. Graças a Deus, que bom que tá gostando. Eu geralmente converso muita gente, mas não assim para várias pessoas. Mas vamos lá. O cálculo, como a gente falou, é sempre nesse binômio, né? De necessidade, o quanto você precisa e o quanto o outro pode pagar, né? Sim. Mas isso é de forma proporcional. A gente está vendo aí vários casos que o pessoal faz em relação a alguns jogadores e tudo mais. Mas uma criança vai usufruir isso tudo? Pronto. Aí a conversa fica boa. Falo, tá, tudo bem. Porque a escola, ainda que seja melhor, é tanto um inglês, um francês, nanana. Porque quando você tem um filho, você pode proporcionar, né? Você tem esse poder aquisitivo, a gente tem N possibilidades. Sim. O balé, o francês, o inglês, as viagens, porque é tudo, não é só a comida. É o lazer, é escola, é saúde, é vestimenta, é tudo, é um todo. E ela tem uma necessidade de um tanto. Mas você pode proporcionar um tanto. A Suelen, mas o valor que o juiz deu é surreal para uma criança. O valor que o juiz deu, você está pensando na criança, tá? Vamos lá. Essa porcentagem é quanto mensalmente para ele? Porque vamos dizer que o juiz deu 200 mil, mas por mês ele recebe mais de 10 milhões. Será que é realmente muito alto? Rapaz. Porque ele não vai pagar pensão o resto da vida. Quando essa criança crescer, ficar maior, já tiver sua faculdade, já tiver seu marido e tudo mais, tiver sua vida, ele pode pedir e parar. Sim. Né? Dependendo do caso, que vai ser analisado caso a caso. Mas o pessoal fala muito dos valores pensando só na necessidade, que uma criança não gasta tanto. Mas é a proporcionalidade. Mas se ele pode oferecer mais, por que eu só vou ficar no mínimo? Então é proporcional, não é só a necessidade da criança. É a necessidade da criança, mas a possibilidade de quem está proporcionando tudo de forma proporcional. Sim. Então é o que eu preciso, quanto que você pode me ofertar, mas de forma proporcional. Se você consegue me dar para além da minha necessidade, não tem por que você não dar. Ok. Porque teve casos aí que eu estava fazendo uma conta rápida e anualmente o valor que pagaria anualmente para essa criança, para uma criança específica, eu acho que não chegava nem a 2%, a 5% do que ele receberia no ano. Nossa. Entende? Se somasse os 12 meses anuais dessa pensão, não chegaria, acho que a 5% do que ele ofere ao ano. Então, será que é realmente injusto? Mas você comentou você falou sobre jogador, que é um assunto que a gente sempre escuta na televisão. Hoje Sim. os contratos profissionais têm a maior parte está no CLT e a maior parte está na empresa que recebe direito de imagem, recebe por fora. O juiz, quando ele vai, por mais que ele saiba que o jogador ganha 500 mil na carteira e 2 milhões por fora, como é que ele faz essa conta? Em cima de qual? Ou ele fala, olha, eu vou fazer em cima dos dois, ou sobre de um só, ou tem um bate-papo ali que ele fala, podemos chegar nesse valor? Em qualquer ação, o juiz sempre tenta a conciliação, né? Hoje, inclusive, é o parâmetro, é quase um princípio fundamental que todos os juízes tentam. É chegar a essa conciliação.
porque é custoso, a gente mantém um processo para todos os lados. O judiciário está abarrotado, porque é muito processo diariamente. Então, se eu posso chegar em um acordo e finalizar esse processo sentado ali em audiência, todo mundo entra em um acordo, todo mundo concorda e eu lavro, acabou. Se ninguém entra em um acordo, é mais um processo. Contestação, apelação e vai para audiência para audiência de instrução. Mas vamos dizer que aquilo ali se desenrolou em algo muito grande e o juiz vai acabar fracionando essa audiência porque ele não conseguiu ainda ouvir todo mundo, porque alguém passou mal, porque foi muitas provas apresentadas, então tudo é prazo. E quando a gente envolve criança, obrigatoriamente, né, ou criança ou incapaz, o Ministério Público precisa ser chamado no processo. Porque apesar do filho ter pai e ter mãe, o Ministério Público é o órgão que vai zelar pelo bem-estar dessa criança, que vai olhar de fato se o direito dessa criança está sendo preservado. E aí o Ministério Público tem os prazos dele, tem um prazo dobrado, porque também a demanda é muito grande. Então, tudo isso é levado em conta. Então, para o judiciário em si, ter um acordo é muito mais vantagem. Muito mais, por terminar mais rápido e por, pelo menos, também por perceber que as partes têm maturidade para tentar chegar ao entendimento. Que para uma criança ter pais maduros para tentar ali conviver e educar aquela criança é bem melhor. Sim, sim. Então, eles, né, tentam essa conciliação o tempo todo. Em relação aos jogadores, o que acontece muito é os jogadores se aposentam, né? Param Sim. de jogar por N motivos, que não é o caso. E eles esquecem uma coisa. Seu juiz, antes eu recebia 5 milhões no mês. Hoje, mensalmente certo, eu consigo receber de fixo. Eu tenho um contrato que eu tiro 50 mil no mês. Sim. 100 mil no mês. O restante é caso apareça ou não. Sim. Aí o juiz vai dizer, mas e aí, o que é que você me traz de prova de que isso é verdade? Aí você leva contrato, você leva o seu imposto de renda, Sim. porque o juiz pede, né? Imposto de renda, para ver se você realmente é hipossuficiente, se você tem condições de pagar, se não, ele pode pedir tudo isso, né? E Sim. o advogado da outra parte também provoca pedindo essas coisas para que sejam comprovadas. Então, com base nisso, ele faz, pronto. Então, vamos restabelecer aqui um outro valor. Mas o que acontece muito é que a vida muda, né? As condições financeiras mudam e eles não vão, né, fazer uma revisão. Eles não chegam lá e fazem assim, ó, advogado, minhas condições financeiras mudaram. Vamos ingressar com uma ação para a gente revisionar, para a gente rever esse valor da pensão, porque aí vem já aquele ego, aquele orgulho de demonstrar para a sociedade que você já não tem mais aquele dinheiro, que você já não tem mais aquela capacidade econômica. Então Sim. aí a gente também já vai para um outro lado, né? Que pega um pouco mais fundo, porque tem aquela coisa de, eu não quero demonstrar que eu tô por baixo. Somos ser humano, né? A gente também não vai dizer que isso não existe. Então, eles acabam não indo, né? Como o pessoal faz, não indo ao juízo, não vai lá, ingressar com a ação de revisão. Olha, você mandou eu pagar tanto, em cima de tanto. Só que hoje eu não recebo mais esse tanto. Tá aqui as provas. Chama aí de novo para ver qual a idade dessa criança hoje, o que é que ela precisa, ela tem alguma doença, ela tem alguma comorbidade, ela tem alguma coisa que, né, que comprove que ela precisa de mais. Vamos rever as necessidades, vamos ver os custos mensais dessa criança para poder tentar adequar com o que hoje eu posso ofertar. Porque isso aí está fora da minha realidade. Vamos dizer que antes ele dava 50 mil por mês para uma criança, mas hoje ele só recebe 50 mil por mês para tudo. E às vezes ele não tem um filho só. Então, assim, você não pode, Suelen, eu vou diminuir por conta própria. Não, se você Não, não. tem uma sentença, você tem um acordo, né? Dizendo que você tem que pagar tanto e você diminui, a qualquer momento ela te executa. E aí é que vai. Aí tem a parte da penhora, da prisão, que vem os escândalos. Sim. Mas muito é por isso. E se tem uma coisa que prende, que é essa prisão civil, é pensão. E às vezes as pessoas acham que não, né? Sim. O judiciário está abarrotado, como eu já disse, mas acontece, e acontece muito. Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, mas no meu não aconteceu.
Aí tem que ver caso a caso, tem que ver se é por prisão, se é por penhora, se você já tem uma ação de alimentos, porque você não tem como cobrar, pedir uma prisão, pedir uma penhora, se você não tem nenhum acordo feito. Sim, sim, E não um sim. acordo de boca, de WhatsApp. Você tem um acordo, você tem uma sentença dizendo que é para ele pagar. Se você não tem como executar. Você vai executar o quê? Com base em quê? Entende? Então, fica muito difícil. E essa parte aí, quem tem o direito a assistência generalizada, que está na guarda, com a guarda dessas crianças, precisam tentar essa conciliação, e se não conseguir, fazer o judicial de fato. Mas precisam. Nem que seja a sua Ellen, mas é pouco, ou então não, a gente vive bem, a gente tem um bom relacionamento, mas isso pode mudar. É, Isso pode mudar por N motivos. Então, assim, ó, vamos botar no papel, porque isso garante a outra parte, garante sim, ambas as partes. Uma, de que não vai chegar do nada e dizer, mas os R$ 500 não dá mais, eu quero agora 700. E garante o outro lado de dizer, não, aqui, ó, foi R$ 500. Você não pode simplesmente chegar do dia para noite e falar que você quer mais. sim, sim, Mas sim. também, se ele falar que não pode pagar os R$ 500 e deixar, ela também pode dizer assim, ó, não, vou cobrar aqui porque o acordo foi esse. Então, o acordado não sai caro, Entendi. de fato. E sobre essa diferença dos alimentos provisórios e os definitivos? Pronto, os alimentos provisórios, quando você ingressa com ação, né, judicial, você faz uma petição lá dizendo quais são as necessidades. E você diz quanto você quer, quanto você precisa. Você não diz lá, ó, eu preciso disso, 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 minha filha precisa de dinheiro. Você precisa dizer quais são as necessidades e o quanto você acha que daria para suprir esse custo. Você precisa dizer. E aí o juiz, antes de ouvir o outro lado, o juiz já dá um valor. Isso chamado de alimentos provisórios, antes mesmo de ouvir a outra parte, saber se ele tem condições de pagar ou não. Porque para o juiz, a criança não pode ficar desassistida. Sim, sim. Ele não vai chegar e vai dar assim, eu vou dar um salário mínimo do nada, sem ter informações, a não ser que a pessoa seja uma pessoa pública, notória, que os seus valores de contrato estejam aí para que todo mundo veja, né? Mas nós, meros mortais, né, que geralmente ele não tem esse contato, ela vai dizer ali e o juiz vai, numa proporção ali, em uma razoabilidade, dar um valor e dizer, ó, ela deu entrada, aí a outra parte recebe uma intimação dizendo, ó, você está agora respondendo uma ação de alimentos. E enquanto essa ação está tramitando, você vai pagar tanto de pensão. Até ouvir seu lado, sentar e tentar valorar aqui como é que a gente vai fazer. Mas enquanto não chega essa parte, a criança não pode ficar sem comer, sem estudar, sem ter seu lazer. Então você vai pagar isso aqui. Por isso que é sempre melhor o acordo. O Porque você não acordo. vai ter essa surpresa. Vocês vão sentar e tentar, de fato, chegar em um consenso. Porque aí imagina, você chega lá e faz assim, ó, você tem 15 dias para contestar, enquanto isso, todo dia desce você já vai estar pagando 40% do salário mínimo. E a pessoa faz. Eu não me programei, eu não. Aí o juiz faz, não, mas você tem um filho, você sabe que você tem que pagar. Sim. E aí? Eu vejo, você comentou agora sobre o judiciário estar abarrotado. Você também comentou que sobre traição, na separação e tudo mais. Eu tenho visto o crescimento da violência e as mulheres hoje estão aí pedindo, como é que fala? Proteção, né? Fica uma dificuldade para se entrar num acordo quando você tem a proteção. Como é que faz para um cara, para uma mulher que está com uma medida protetiva? Como é que vai para a sessão? Ela é quebrada nesse momento? Não, não é. Não é. E é muito complicado quebrar, porque as pessoas vão sair daquele fórum, daquela sala, né? E aí, como é que vai fazer? Quando você tá ali dentro, tudo bem, você tem um policial, você tem um juiz, você tem todo um aparato. As pessoas vão embora. E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para proteger essa pessoa? Então, nesses casos de violência doméstica, onde a mulher já ingressou, já tem essa medida protetiva, é, esse acordo é um pouco mais, não é feito cara a cara, mas nada impede de haver esse acordo, porque você tem advogados, seus Sim, advogados te representam. Então, essa conversação pode existir.
né? Por meio dos advogados, ó, porque a gente tem a conversa, você precisa até quanto, aí te dá para ceder até quando você não consegue mais abrir mão, porque de fato não tem condições de passar disso, porque você não teria condições de prover o mínimo para seu filho. Então, todas as conversas são tidas para ver até em que ponto pode se chegar. E acordo não necessariamente vai ser batido o martelo ali. Eu Sim, posso fazer uma proposta, ele pode fazer uma contraproposta, eu posso fazer outra e a gente conseguir chegar em um meio termo. sim, sim. Porque na medida protetiva, de fato, já peguei alguns casos e é bem complicado. É bem complicado, porque é um estado de vulnerabilidade muito grande. Olha, tá chegando perguntas tudo quanto é canto aqui e a maioria fala quando é que se pode solicitar a revisão dos alimentos? Isso é um acordo, como você já comentou, mas eu acho que poderia ser, sei lá, cada uma vez por ano, ter esse contato. Mas, pô, desculpa, pode falar, pode falar. Não, a revisão é quando a situação muda, a situação fática muda. É, ele tinha um emprego, você sabia que ele tinha um emprego tal, e agora ele melhorou, ele piorou. A revisão, qualquer uma das partes pode pedir, tanto para aumentar quanto para diminuir. Entendi. Então, Suelen, se eu entrar pedindo para aumentar, isso quer dizer que de fato vai aumentar? Não necessariamente. Você vai pedir, ele pode dizer que não ou dizer que sim, e o juiz vai analisar as novas provas para ver se aumenta ou não, se baixa ou não. Mas Entendi. se mudou a situação, ou ele ganha mais, ela ganha mais, ou então o lado de cá precisa de mais, você comprovando que a situação mudou, que antes você precisava de 200 e agora você precisa de 400, de 500, você ingressa, comprova porque você precisa de mais, os custos, e aí a gente vai discutir. Olha, tem aqui uma outra pergunta que já era para ter feito para você, que é interessante. Vamos falar um pouco de sucessão aqui. Que o Luiz Eisenring, que é um outro, uma pessoa também que está sempre comigo, é um seguidor, gosta muito das perguntas, um amigo meu de infância, ele fala: gostaria de saber as vantagens e as desvantagens se fazer uma holding familiar numa sucessão. Essa é uma. E a outra pergunta vem aí de Salvador, nossa grande amiga Sabrina, falando que e se o genitor fica desempregado, cheio de filhos, como esses filhos ficam sem as mães, também não trabalham, e havendo o patrimônio desse genitor, se ele vender, os filhos já teriam direito a receber? Duas perguntas bem interessantes, falando sobre sucessão, né? É, vamos lá. Hold familiar. Rapaz, Não agora necessariamente, não necessariamente em relação a hold, a família precisa ser uma família empresária, né? Não precisa. A hold familiar é você faz uma empresa, basicamente é isso, você faz uma empresa ou uma limitada ou uma anônima, aí tem que ver caso a caso. sim. E essa empresa acaba gerindo o patrimônio de toda a família. A questão o que, que essa família de fato tem de patrimônio? Porque quando a gente pensa na road, pensa em sucessões, as pessoas geralmente fogem do tributo, né? A ser pago na doação, no testamento, no inventário. A intenção é deixar tudo pré-pronto, para que quando você faleça, esteja todo mundo organizado. Mas a gente sabe que tem testamento, que tem doação em vida, que você já pode deixar, que você pode fazer a doação em vida e deixar como usufruto. Enquanto você viver, você vai usar, fruir aquilo ali, e a pessoa não vai poder fazer nada. Então, assim, você precisa ver quais são os bens que se tem para fazer a hold. E aí você precisa não só de um advogado em direito de família, mas você precisa de um advogado em direito empresarial. Ah, Porque aí a gente começa a falar de tributos, a gente começa a falar de taxas, a gente começa a falar de emolumentos. Então a gente precisa sentar para ver de fato o que é que você tem para poder fazer essa hold. Há necessidade, porque às vezes você tem muito patrimônio e aí a porcentagem que você vai pagar, porque você faz uma empresa, você bota todos os bens ali e aqueles filhos, a esposa, podem ser sócios, podem ser acionistas daquela empresa, sim. né? Então, fica quase tudo já divididinho, né? As porcentagens de cada um, quase tudo certo. E na partilha já fica também, né? Só que aí você tem aquela parte, você acaba centralizando, aí você tem que fazer o estatuto, quanto tempo, vai ter o Sim. presidente, quem vai ficar a cargo de cada coisa. É uma empresa. A Hold é uma empresa, e é isso que as pessoas precisam entender.
Não é, é família legalzinho, não. É uma empresa. E precisa ser tratada como tal. Suelen, eu blindo o meu patrimônio e nada vai acontecer com o meu patrimônio? Não, isso é falácia. Não vai achando que você vai fazer uma hold e que todo o seu patrimônio vai estar 100% a salvo de tudo e qualquer coisa. O Sim. judiciário, ele, ó. Então não dá para você dizer assim, eu vou botar tudo na empresa e a justiça não vai alcançar nada do meu patrimônio. Não vamos, né, ser ingênuos a esse ponto, porque a gente sabe que não é bem assim. Mas uma hold para quem tem uma família que já tem várias empresas, então você faz uma hold e acaba essa hold gerindo todas as empresas. Sim, sim. Mas aí você pode ter conflitos, porque quem é que vai gerir a hold? E aí um pode dizer que quer, o outro pode dizer que quer, então a gente tem que ver. Em relação a taxas e tributos, é mais vantagem, dependendo da quantidade de bens que eu tenho, fazer a hold ou fazer um testamento? Ou fazer uma doação em vida? Aí você vai para valores. A gente precisa sentar e falar de valores. Qual seria o valor de uma doação de tal bem e fazer uma hold sendo que você só tem esse bem? Só tem uma casa. Cabe eu fazer uma hold para essa casa? Entendi. Entende? Aí você vai ter que ver qual o valor venal da casa hoje. A sua está desatualizada, a gente precisa. E qual o valor? Porque, como é uma empresa, você tem taxas, você tem tributos que você precisa pagar para poder essa empresa Sim, sim. sobreviver, correto? Certo. Pronto. E aqui, às vezes, você só tem uma casa e um filho, dois filhos. Qual o valor disso? De você manter a empresa e você só chegar ali no cartório e fazer um testamento sem ninguém saber. Que eles só vão saber depois que você morrer. Que as pessoas têm essa coisa. Eu fiz um testamento. Não precisa verbalizar que fez o testamento. Só faz. Fiz uma doação. Só faz e bota como usufruto. Vai pagando tudo ali. Quando você morrer, eles vão descobrir. Porque quando for mexer, vai descobrir. Sim. Certo? Só que o que precisa geralmente é sentar e verificar realmente qual o patrimônio que você tem, que sua família tem para fazer uma hold, ou porque, pelo que eu entendi aí, é muito mais pela sucessão, né? Para já deixar tudo organizado para um caso de falecimento. Então a gente vai vendo quantidade de patrimônio e ainda que seja poucos patrimônios, qual o valor desses patrimônios? Porque às vezes você pode ter só dois, três patrimônios, mas de valor são enormes. Você pode ter 10 empresas, mas você pode ter duas fazendas com não sei quantos mil acres, com não sei quantas cabeças de gado. Uma fazenda só. Mas você entende que às vezes, dependendo da fazenda, ele acaba sobrepondo as 5 empresas que a tal coleguinha tem. Então é sempre necessário, antes de fazer, você sentar, né, com alguém, um advogado de direito empresarial, alguém já especializado em fazer essa gestão de patrimônio e falar em valores. Quanto é que eu pago para aqui? Quanto é que eu pago para aqui? Se eu for fazer aqui, eu pago quanto? Se eu for fazer isso aqui, eu pago quanto? E para gerir essa empresa, você também precisa ter noção de gestão empresarial, porque senão não vai para frente e você pode acabar afundando aquilo que era para ser uma salvação. Entendi. Apesar de ser muito bonito, tem que ter muito cuidado para o que era para ser uma tábua de salvação não ser, na verdade, uma destruição total. Bom, eu acho que. Bom, Sabrina e Luiz, eu acho que tá bem explicado sobre filho desempregado ou marido com um marido com um patrimônio já querendo deixar. Desse imóvel que foi vendido. Acho que já está bem Ó, claro. eu acho que de Sabrina deu para entender um pouco, assim, ó. É, em relação ao adiantamento de herança, se a pessoa é capaz ou não, se você quiser vender tudo seu, a gente tem duas vertentes, né? Você tem a parte que você tem seus filhos e uma parte da justiça, ó, você tem que. Você não pode se desfazer de tudo. Você só pode fazer de uma parte dos seus bens. Mas assim, ó, eu tô vivo. Eu posso fazer qualquer transação. Os bens são meus. Sim, Eu não necessariamente preciso antecipar a sua herança.
Porque a herança você tem quando pai e mãe morrem, Sim, sim. né? E o que Sabrina, eu acho que ela tá falando tipo, eu vendi, eu já tenho que obrigatoriamente dar a meu filho a cota parte que seria dele? Não, porque eu posso simplesmente vender tudo meu quando eu morrer não tem mais nada. Quantas pessoas aí têm um patrimônio vasto e quando o pai falece, a mãe falece, descobre que não tem mais nada? Sim, verdade. Entende? Porque assim, é dele, ele tá bem, ele tá lúcido, ele tá capaz, ele tá fazendo negócios. E às vezes a gente também tem que. Quando a gente fala do patrimônio, né, da venda e tudo, a gente já tem uma outra coisa que o patrimônio, principalmente imóveis, dependendo da situação, você não tem título de propriedade. Esses imóveis não são registrados no cartório de registro de imóveis. Você só tem posse. Então é contrato de compra e venda. E piora a situação. É porque até para poder você alegar alguma coisa, foi tudo no Sim, boca a boca. É para poder você comprovar que esse imóvel era seu, que valia tanto, que não valia tanto. Muitos às vezes pagam IPTU e é isento, outros nem pagam IPTU. Então é muita coisa. Mas entendi. não, essa de eu preciso vender e já preciso dar ao meu filho a parte que é dele. Não é bem assim, não. Tá certo. Bom, são 9 horas, são 9 horas, são 10 horas. Hoje aqui, para você que está chegando na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, Suelen Ferreira de Souza. Ela é advogada e pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões. Peraí, continua bebendo um pouco d'água aí, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus patrocinadores, ao André Curti, da Seiva. Obrigado, André Curti, nosso patrocinador aqui há mais de 3 anos. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis, feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. WJR Creative, do nosso grande amigo Wilton Vilela. Ele é designer criativo, ele que fez o nosso banner aqui desde o primeiro ano e agora esse ano para o de 5 anos. O Raul Canelos Vargas do Amaral, advogado. Muito obrigado à doutora Flávia Raul, ao Guilherme Vargas do Amaral, advogados, por acreditarem no nosso trabalho. O escritório de advocacia comprometido por causas sociais, completa mais de 12 anos de atuação na área criminal. A doutora Flávia também ela tem o IPB, o Innocence Project Brasil, que é um trabalho de uma ONG que tira do cárcere pessoas que foram encarceradas indevidamente. E tem crescido bastante e, em sua maioria, sempre são os negros. A Sabrina fala mais uma vez, o título de suprir as despesas sendo os filhos menores. Ela comentou um pouco. Vamos lá. A gente tem que lembrar que em determinadas situações tem a dilapidação do patrimônio, né? Que aí você ingressa com a ação dizendo, ó, juiz, ele está dilapidando o patrimônio de forma intencional para que ele não venha a pagar se faça de coitadinho. Mas essa dilapidação do patrimônio, às vezes, até de uma forma. Você passa o patrimônio para terceiras pessoas, como a gente no baianês, né? Acho que no brasileirês, como uma laranja, né? Você não está dilapidando e gastando, às vezes. Você está repassando como uma forma de você dizer que você não tem nada. E aí Sim, você pode dizer, seu juiz, antes que a gente comece aqui a discutir o que é que ele tem, o que é que ele pode me oferecer ou não. Ele já vendeu tal, 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 e ele tá aqui chorando miséria. Então, assim, bloqueia tudo aí, porque ele tá botando tudo pro ralo. Aí você já tá dizendo, ele tá dilapidando o patrimônio para que eu não tenha nada. E acontece. é O mesmo. casal separa, enquanto o outro, ou a mulher ou o homem tá chorando, o outro tá lá, ó, vendendo o que pode vender, gastando o que pode gastar, para quando ela ingressar com essa, falar, não, mas eu não tenho mais nada. Mas aí é que vem o pulo do gato, dependendo da situação. Quando a gente fala de um casamento, aí a gente tem que ver qual é o regime desse casamento. Dependendo do regime, você anula essa venda. E aí você vai ter que devolver esse dinheiro. Ô, louco. Ah, falei, mas eu não tenho dinheiro. Pronto, você vai anular e a outra pessoa que vai ter que ingressar com a ação contra você pedindo o dinheiro de volta. E aí, se você não tiver, aí já é um outros 500. Então, é muita coisa.
Que às vezes é isso que o pessoal não sabe. Outra coisa que se perguntarem se foi eu que disse, dependendo da situação, eu vou dizer, não fui eu. Mas assim, Tá é, gravado, hein? pois é, mas assim, é, o casal, né, casaram, ou então fizeram união estável e tal, e compraram um imóvel. Mas não sei por que, na hora da compra, né, não botou que era casado ou algo do tipo. Isso é fácil de comprovar, certidão de casamento e tudo mais. Sim. Aí ele vendeu, ou então assim, olha, mas eu tô com medo que ele venda sem a minha permissão. E depois que tá vendido, pra gente correr atrás e tal, é dor de cabeça. Aí o que é que você vai pegar? Você vai pegar a sua certidão de casamento e vai averbar na matrícula do imóvel. Entendi. Compraram. Eu quero que bote aí que é casado. Somos casados em regime de comunhão parcial. É pra ter, mas acontece que às vezes acontece muita coisa, Sim, né? sim, sim. É pra ter, é obrigatório ter. Mas vamos lá, que foi comunhão universal. Porque o compartilhada, dali para frente, todos os imóveis vai ter aquela informação. Mas vamos dizer que foi universal. Então você tinha vários imóveis antes. E esses imóveis de antes, você não vai chegar e vai chegar lá no cartório, até porque você paga pelaquela verbação e tudo mais. E a pessoa faz, pô, é universal. Eu tenho direito a tudo que é dele, sendo antes ou depois do casamento. Mas eu tenho medo de ele sair quando a gente tá brigando muito. Eu tô com medo de ele sair vendendo tudo e depois ainda ter que correr atrás. O que é que eu faço? Pega essa certidão de casamento e a verba nas escrituras, nos registros de todos os imóveis. Mas Porque assim o quando ele casamento for já começa, vender, assim o casamento já começa já, olha, já começa fervendo. Porque aí quando ele for vender, o que é que você pede quando você vai pegar um imóvel? A certidão de inteiro teor. Você quer ver se aquele imóvel é realmente da pessoa. Você quer ver a vida do imóvel, né? E aí quando você pegar essa certidão, tá lá. A verbal do casamento, onde ela tem direito àquele bem. Então, para ele vender, ela precisa assinar. entendi. Então, ele não vai conseguir vender nas intocas, porque ela vai ter que assinar. Sim, sim, entendi. E aí eu falo, ó, comunhão universal de bens. Olha logo o que é que tem. E a verba logo esse casamento em tudo. Imagina meu Porque amigo na Marcelo, dúvida, imagina o amigo meu Marcelo lá de Salvador, que você conhece bem, que é fazendeiro, mas nunca falou para ninguém, mas tá tudo bem. Não vamos falar não, que tá gravado, depois pode vir para cima de mim. Mas brincadeira à parte. Diante do que você está falando, eu tenho visto muita gente hoje casando já com contrato. Olha, se separar, só leva isso. De onde sucedeu isso aí? Porque é um crescimento, principalmente na sociedade, que as pessoas que têm mais dinheiro, parece que sim. esse é o caminho. Esse é o caminho e assim, eu não acho errado não, sabe? Se tá tudo conversado, tudo pontuado, então vamos botar no papel. Por quê? Antes a gente só tinha, né? Tinha o casamento ordenado lá atrás. Então hoje a gente tem a união estável de fato. Que ainda que você não vá ao cartório fazer a união estável, né? A escritura de união estável, você tem a união estável de fato. E a união estável, ela tem alguns princípios, né? É uma união pública, duradoura, com o intuito de constituir família, e às vezes é uma relação breve, mas que foi tudo muito intenso. E Sim. aí a pessoa botou na rede social, casou-se com tal. Você não assinou um papel, mas você botou, casou-se com tal. Faz aquelas declarações de amor, você é o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, eu te amo. Nananana. Isso tudo é prova, tá? Isso tudo é prova. Então, o que é que aconteceu? O que acontece ainda? Os relacionamentos estavam acabando e muita gente ingressando com a ação, dizendo, ó, eu tenho direito àquilo que a gente conquistou enquanto a gente estava junto. Sim. Normal, aí tudo bem. Só que alguns casos eram um namoro, um pouco mais apaixonante, um pouco mais ardente, e Sim. outras, de fato, apesar de não ter sido 10 anos, né, ter sido 2 anos, porque o pessoal faz, mas é 2 anos só.
Mas às vezes em 2 anos vocês compraram um apartamento, ou então vocês reformaram o apartamento todo, foram morar juntos, né? E também configura, entende? Então, os contratos é uma forma de você se precaver. De que, ó, estamos entrando na relação, mas você está ciente de que eu tenho isso, isso e isso, e que esse bem meu não comunica. Ainda que a gente case hoje com comunhão parcial de bens, a gente pode fazer um contrato onde você está ciente que este imóvel que eu ainda estou pagando, apesar de ser financiado, não comunica com os bens do casal. O que a gente adquirir daqui para frente, você pode até ter direito, mas esse imóvel específico não comunica. Entendi. Então, quando essa relação desfaz, ah, não, mas eu tenho direito. Não, aqui a gente fez um contrato. Não foi um contrato de boca, a gente foi o cartório, a gente levou a documentação, você assinou, você disse que estava de livre e espontânea vontade. E escrivão, o tabelionato, né? O tabelião, o escrivão ali, ele tem fé pública. Ele não vai fazer uma escritura, um contrato de qualquer forma. Então, até quando você faz, né? Só para dar um exemplo aqui, não fugindo do assunto. Até quando você chega para fazer uma procuração, ele te pergunta coisas de tipo, ah, essa pessoa é quem pra você? Que dia é hoje? Quantos anos você tem? Tal, 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 tal. Aí puxa um assunto qualquer com você. Do nada ele volta ao mesmo assunto. Porque ele Sim. precisa garantir que você tem a capacidade, que você está lúcido, que você tem ciência dos poderes que você está dando para aquela pessoa. Então, esses contratos não é uma simples folha de papel. É uma forma de todos os lados se garantirem o direito que tem. E como os namoros hoje acaba sendo, né, um pouco mais para frente do que aqueles de antigamente, às vezes você vai morar com a pessoa e você faz, ah, eu só tô namorando. É, Mas mas olha, da isso, justiça, se você tá morando junto, dizendo para todo mundo que é marido, você tá namorando, você tem uma união estável de fato. Então, os antigamente contratos dizia, é para isso. antigamente dizia que não casou de papel, mas morou junto 5 anos, já quer dizer que é marido, como é que é maritalmente? Como é que é? Eu agora não fugiu o nome. É uma união estável de fato, né? No jurídico é uma união estável de fato. Só que antes as pessoas falavam assim, ah, é 5 anos. Não necessariamente. Pode ser 2. Pode ser 1. Não, mas já se consuma um ano, já se Dois consuma. anos ficou. É porque não depende Ah, só, não é só o tempo. O tempo também ajuda. O tempo também é um fator. Mas não é só o tempo. É todo o resto. É você demonstrar que você quer constituir família com aquela pessoa, né? É por isso que eu falo, essas postagens que a gente faz no calor da emoção em rede social é muito complicado, porque são provas, né? No Facebook mesmo, hoje, acho que as pessoas mais novas, que não é o meu caso, não usam tanto o Facebook, né? Não é o meu caso. Eu sou da época do Reparei. Orkut, do MSN, né? Isso. Então, assim, tem uma parte do Facebook que você tem como botar o relacionamento. No Instagram a gente bota na bio, né? Sim, Mas sim. no Facebook tem um negócio assim, noivou, namorando com, e você marca a pessoa, Sim. casou-se com. E aquilo ali, às vezes as pessoas usavam de forma muito sem nada, assim, sem nada concreto. É Sim. aquela coisa, você tá em um relacionamento que você tá completamente apaixonada e você bota noivou com, casou-se com. E era um namoro. E aí a pessoa pega aquilo ali e faz aqui, ó, excelência. Ela disse que não casou comigo, não. Mas quem postou foi ela. Quando a gente tava começando a eu ficar mais tempo na casa dela, ela na minha e tal, eu acabei indo morar lá. Aqui, ó, ela botou. Casou-se com tal, ele é o homem da minha vida, o futuro pai dos meus filhos. E aí a pessoa pega tudo isso e faz, ó, eu posso não ter 5 nem 10 anos, mas resta claro que nossa relação era pública, era duradoura e com o intuito de construir família. O que é duradouro para você? 15 anos. O que é duradouro para mim? Se só tive, vamos dizer que eu só tive relacionamento de até 5 anos. Então, para mim, 3 anos, 4 anos já é muita coisa. Entende? É muito relativo.
E aí, por ser relativo, as pessoas estão indo muito para este contrato de namoro, que antigamente a gente fazia aqueles pactos antinupciais para o casamento, Hum. né? Tinha os pactos e até hoje ainda tem, principalmente para quem tem muitos bens, né? Tem uma família abastarda e tal, ainda tem, mas hoje os contratos são feitos desde muito cedo, desde a época do namoro, com uma forma de garantir e para que futuramente não tenha dor de cabeça. Porque, como eu digo, cabeça de juiz é terra que ninguém caminha. Eu digo isso sempre. Cabeça de juiz é terra que ninguém caminha. Às vezes a minha ação e a sua são quase idênticas. E ele diz uma coisa para mim e diz outra coisa para você. Você faz assim, como assim, gente? Às vezes foi uma coisinha ali que ele pegou na sua, não pegou na minha, que ele viu uma outra coisa e foi. Então, os contratos são uma forma de a gente garantir, de fato, né, Entendi. nossos direitos e deixar tudo redondinho. Eu estou vendo que a Mirella está com uma dúvida. Mirella, por favor, pode fazer a pergunta, nós temos aqui mais 10 minutos. Enquanto a sua pergunta não vem, Mirella, a minha produtora pediu para voltar num assunto que nós já falamos bastante, mas é bem interessante porque é uma coisa que acontece bastante. Vamos lá. Como cobrar alimentos que, apesar de ajustado, determinados não foram pagos? Estou desempregado, não sou obrigado a pagar pensão ao meu filho menor ou incapaz? Nossa. Pronto. Vamos lá. Daqui a pouco eu respondo aqui que o coisa de Mirella chegou. É, o desemprego não é justificativa para falta de pagamento de pensão. E isso precisa ser pontuado. Suelen, mas eu não tenho emprego, tá? Você não tem carteira assinada. Mas trabalho tem aí. Você é capaz, você tem consciência, você tem a obrigação para com seu filho. A criança não pode trabalhar, a criança não pode se sustentar. Então, Sim, você dizer que você é desempregado e não tem condições de pagar não é o suficiente, porque a criança precisa comer. sim. Então, o que pode acontecer é o juiz, em um acordo, a gente chegar a um valor um pouco mais baixo e sempre em porcentagem, né? É bom deixar claro isso, sempre em porcentagem. Nunca é válido. Antigamente era aceito, né? Alimentos in natura. O que seria isso? Ele fala, eu vou pagar uma cesta básica. Não, o juiz quer valores. Porque valor eu consigo cobrar. Eu consigo bloquear sua conta. Eu consigo tirar esse valor. E se você falar, vou dar 2 sacos de leite, vou dar 3 quilos de feijão, entende que você ter acesso a isso é muito mais difícil. Então, assim, é a porcentagem em cima de um salário mínimo, porque a gente tem um salário mínimo, né? Todo ano é reajustável. Janeiro ele reajusta, então ele faz uma porcentagem em cima do salário mínimo, onde você tem a obrigação de pagar aquilo ali. Só mas eu não trabalho, mas seu filho não pode trabalhar, porque ele não tem como trabalhar. Ele é menor, ele não tem o que fazer. Então, filho é responsabilidade. Sim. Filho não é brincadeira. Então, se você procurou, você vai ter que sustentar. E isso serve para ambos os lados. Porque hoje eu vejo pais que são pais solos também. Suelen, é a sua maioria? Não, não é a sua maioria. Mas a gente tem pais solos. E que a mãe não paga nada. E o pai tem o direito, sim, de ingressar com a ação e pedir esses alimentos. Então, o desemprego não é justificativa para não pagar. Uhum. Fez 18 anos, posso parar de pagar automaticamente? Não, você não pode parar de pagar automaticamente. Se tem ali algo estabelecido, você precisa ingressar com a ação e falar, ó, seu juiz, ele já tem 18 anos, ele já tem 21 anos, ele já está casado. Porque eu falei, pô, eu estou pagando uma pensão para meu filho tudo bem, meu filho acabou de fazer, tem 19 anos, mas meu filho casou. Se ele casou, ele é capaz, ele é apto, ele vai constituir uma família. Se ele vai Sim. constituir uma família, não tem porque eu estar pagando essa pensão. Ele já tem um outro alguém, né? Onde eles juntos ali vão tentar essa família e vão se ajudar mutuamente. Então, essa questão da exoneração também precisa ser revista. Só ela é obrigatória até 24, é obrigatório até 21. É complicado, porque assim, ó, Isso, né? você pode fazer 21 anos, você ser capaz, você pode fazer 19 anos, ser capaz de trabalhar e, ó, não estudo, não faço nada da vida.
e você pediu a exoneração, e conforme as provas que você apresentar, ou então eu ganho um salário mínimo, meu filho de 19 anos conseguiu emprego, e hoje ganha um salário mínimo igual a mim, ou então ganha um pouco mais que um salário igual a mim. Ele conseguiu, e aí? Ele Entendi, ganhando mais do que eu ainda tenho que pagar uma pensão para ele? entendi. Olha, eu tenho um amigo meu, semana passada, chegou e falou que ele passou um aperto assim, muito grande quando tinha se separado da mulher. Hoje está tranquilo, mas ele tinha que pagar 2.000 por mês, mas não estava conseguindo pagar 2.000 por mês. O que ele fazia? Ele pegava o boleto da faculdade, pegava a luz, pegava o negócio, pegou o boleto do inglês e é o que eu estou conseguindo pagar, que dava R$ 1.000 e pagava os Sim. boletos. Aí a mulher entrou com a ação e o juiz falou, vai ser preso. Mas seu juiz, eu paguei aqui. Não interessa. O que a lei diz, deposita na conta. E daí a pessoa destina o dinheiro para qualquer lugar. Esse foi seu erro. Então eu te dou aí 20, vai ser preso. Mas ele conseguiu contornar. Mas esse foi o erro dele, de não depositar em conta e mesmo assim pagando tudo por fora. Ó, eu sempre digo, quem paga errado, paga duas vezes. Infelizmente, a gente tem alguns casos, e eu já tive, até lá na defensoria mesmo, né? Eu já presenciei alguns casos de alguns atendimentos. E na vida, de orientações jurídicas, de que foi estabelecido um valor para ser depositado em conta e a pessoa dava em mãos todo mês e não pedia para assinar nada. A pessoa foi de má fé, ingressou com a ação cobrando todos aqueles meses que ele já tinha pago. E ele Nossa, teve que pagar de novo. meu Deus. Ele teve que pagar de novo. Já teve um outro que todo mês ele dava em mãos, porque ele tinha essa dificuldade realmente, né, com celular, aplicativo e tal, mas ele fazia de próprio punho. Entreguei a tal e tal pessoa, botava o nome da pessoa todo, no dia tal, o valor de tanto tal, a pessoa assinava o nome todo e botava a data. E a mulher ingressou, a mãe dessa criança ingressou com a ação. Ela só não esperava que ele tinha todos os comprovantes. Eu nunca vi tanto comprovante de papel na minha vida, porque ele tinha para mais de 5 anos em recibos. E a gente digitalizou um por um. Ué, mas o que você está falando não é mais ou menos o exemplo do amigo meu que ele pagava a faculdade ou. Não, ele pagava em mãos, ele não depositava. Ele pegava o valor e entregava à pessoa. O que ela fazia já era conta dele. Porque assim, ó, se eu chego no acordo e digo lá, eu não sou obrigada a pagar a faculdade. No acordo tá lá, você vai pagar o valor de tanto, Sim, né? Porque tem acordos que você faz, tem sentenças que saem. Você vai pagar tanto, mais tanto de escola, mais tanto de. Ou algo do tipo, né? São acordos diversos, né? sim. Dependendo do caso. Cada caso é um caso. Então, assim, no acordo dele, tinha lá que ele era para pagar o valor de R$ 1.000. Ou então o valor de R$ 2.000. Ele estava apertado. Falou, oh, eu pago a faculdade porque eu tô apertado. E ela aceitou. Aí ele teve dois erros. Primeiro, se era para ele pagar dois e ele passou a pagar um, só de boca não serve. Como meu pai diz, de boca é nome de banda. Então, assim, não existe de boca. Se você não tem condições mais de arcar com aquele valor, ingresse com a ação e demonstre que você não pode mais arcar com aquele valor. Porque aí você faz um acordo e a pessoa faz, não, tudo bem, eu aceito. 3 meses depois, um ano depois, a pessoa entra com duas ações de execução. Uma por penhora e outra por prisão. Meu pai do céu. E aí o juiz faz assim, ó, você tem 3 dias para pagar o valor de tanto. Ou você vai preso. E a pessoa faz, misericórdia, mas eu fiz um acordo. Ela disse que estava tudo bem, eu não tenho esse dinheiro agora para pagar. E aí agora? Você fez um acordo de boca. O juiz vai dizer, ah, mas eu fiz um acordo com ela. Me prove que você fez um acordo com ela. Você tem uma sentença, você tem uma decisão judicial mandando você pagar o valor. Como é que você não paga? E aí vem a questão do seu amigo. Vamos dizer que era só R$ 1.000, né? Ou mil e pouco. E aí ele pagando a faculdade, as coisas totalizavam o valor, ou um pouco menos do valor. E Sim, ela mesmo. cobrou na integralidade. Aí ele consegue
que o WhatsApp também é prova. A gente tem aplicativos que validam as conversas e tudo mais, tá? Então, assim, ele pega a conversa e faz, não, excelência, eu posso não ter um acordo, né, judicial, mas a gente conversou, eu tenho aqui as conversas, né, mensalmente, não foi só uma vez, tem aqui várias conversas nossas demonstrando que eu pagava a faculdade. Eu tenho aqui os comprovantes, tudo saindo da minha conta e tal. E aí o juiz pode dizer assim, tá, tudo bem. Então eu entendo que você pagou a faculdade e que esse dinheiro foi deduzido daqui porque foi um acordo entre vocês, apesar de que isso não foi o acordado, nananã, porque é aquela Entendi. coisa, cabeça de juiz, um pode aceitar, outro não pode. E aí a gente, advogado, vai correr atrás para demonstrar boa fé, para demonstrar que isso não foi uma jogada e tudo mais. Então a gente Certo. comprova, faz assim, ó, ele pagou isso aqui. E ela acordou, ela aceitou. Tanto aceitou que isso foi reiteradas vezes. E a gente tem conversas demonstrando esse acordo. Ela dizendo, ó, oh, chegou o boleto, vou te mandar. Então, você pressupõe que ela está de acordo. Ela não tem briga, não tem discussão, não tem nada ali, correto? Entendi. Mas assim, você pagou o total de 1.500, mas o valor era 2.000. Então, tudo bem. Eu posso não te cobrar o valor cheio, mas a diferença você vai ter que pagar. Porque o acordo do valor foi esse. Rapaz, é por isso que o judiciário tá, como você falou, tá abarrotado, né? Porque assim, eu acho que tem questões que é bom senso mesmo. E quando a gente trata de família, a gente acaba não dando muita vazão a aos sentimentos ali que estão ainda aflorados e não tem esse bom senso de fazer esses acordos. Porque Ah, se você senta e você faz aquele acordo e tá todo mundo muito maduro, você procura um advogado, você faz o acordo ali, o advogado faz, todo mundo assina bonitinho, o advogado entra com a ação para homologar aquele acordo. O Ministério Público vai ser chamado para analisar, mas se tiver dentro dos parâmetros exigidos, o juiz só vai canetar. Então, entendi. quando você quiser revisionar, a mesma coisa, entende? Mas aí vem a maturidade das partes, que às vezes, por má fé ou não, por dores ou não, acaba agindo dessa forma. Tem gente que tá no total direito, porque o cara não paga mesmo. Posta todo dia foto no reggae e não dá R$ 200 para pensão. Mas tem outros casos que o cara dá até mais, né? Mesmo. Hoje assume mais de outras formas e ainda assim a pessoa vai lá e ingressa com a ação. E aí, se ele fazia de boca, não fazia em conta, nem nada do tipo. A mesma coisa, você vai fazer na conta que foi determinada. Ah, faz na conta de minha mãe. Não. No caso da avó da criança ou da tia, não. O responsável não é você, né? Nós dois, vai ser feito na sua conta. E no Pix tem uma coisa chamada descrição. Coloca lá, descrição. Pensão referente ao mês tal. Suelen teve um remédio, um medicamento. E ela me ligou, falou do medicamento, mandou o coisa, eu vou mandar mais R$ 100. Depósito referente ao medicamento, metade do medicamento tal. E guarda. Guarda os comprovantes, guarda a receita, guarda tudo. E ela, pela mesma forma, guarda tudo. Todas as conversas que mandou, tudo que mandou que ele disse que ia pagar e não pagou, guarda. É, É a mas isso prova que que ele tem. você está falando, hoje nós temos um WhatsApp, tem como provar, mas o caso dele não tinha isso. Era bem menos. O Bem menos caso da dele, ele tinha comunicação. só os comprovantes que era para ter sido feito em juízo e que não foi. É, tem isso também. Aí, Verdade. por isso que eu falo, quem paga errado, paga duas vezes. Tá Às vezes certo. é melhor você ter essa dor de cabeça e ir para o judiciário e pedir para reduzir do que ter esses acordos. Não, mas ela é gente boa, a gente tem um relacionamento muito bom. Aí ela faz, não, mas eu confio nele. E ele faz, não, mas eu confio nela. Em um piscar de olhos, tudo muda, o tempo fecha e ninguém conhece mais ninguém. Verdade. Então, bora pro papel, que o papel não falha nunca.
Sueli, antes de nós finalizarmos aqui a nossa live, temos aqui mais uma última pergunta, mas vamos aqui voltar a falar com o nosso momento interativo com a Mirella. Bora. Após 21 anos de união estável, um casal construiu uma casa e um terreno de terceiro. Pertence ao pai da companheira. Eu acreditava que o rapaz, após o término do relacionamento, teria direito à partilha da construção, mesmo sendo terreno de terceiro. Mas por ele ter abandonado o lar, ele realmente teria esse direito? E por ele abandonado o lar, deixando a companheira com um filho de 6 anos, ele teria algum benefício ou vantagem jurídica? Rapaz, Vamos lá. tá bravo o negócio aí hoje, hein? Vamos lá. Em relação à construção em terreno de terceiro, teria o direito às benfeitorias, né? A gente reparte as benfeitorias. Você não tem como vender a casa, então computa-se qual foi as benfeitorias. Existia a casa? Não, a casa foi construída. Quanto é que a casa vale hoje? A casa, porque o terreno não é seu. Então, se o terreno não é seu, você não tem como, né? A não ser que a casa seja um valor superior 2, 3 vezes ao terreno, que aí é uma outra conversa. Então, teria esse direito, sim, as benfeitorias feitas. Só que ela trouxe uma outra coisa. Ele abandonou o lar. Por quanto tempo? Ele abandonou de fato o lar, ou eles tiveram uma briga e ele saiu, mas em questão de 1 mês, 2, ele ingressou com a ação, fez tudo bonitinho, não. Porque a gente tem uma coisa chamada uso capião familiar. E uso capião familiar, se eu não me engano, é 1 ano. Se eu não estou errado, é 1 ano e 6 meses. Eu não tô, mas eu acho que é 1 ano só. 1 ano. Então, assim, se você abandona o lar, se você sai por 1 ano, então você tem uma casa. É 50-50, correto? Ok. Vocês construíram juntos, né? Põe que vocês construíram juntos. Ah, Sueli, mas eu dei mais que ela. Compartilhado não tem quem deu mais, quem deu menos. É meio a meio. Pronto. Eu abandonei o lar, eu saí. Eu, mulher, independente se é homem ou se é mulher. Eu saí e abandonei, eu sumi. Um belo dia eu disse que ia na casa de minha mãe, comer uma muqueca e não voltei mais. E eu tenho um caso justamente assim. Saiu para comer um peixe na casa de um familiar e separou. E não voltou mais, não deu sinais de vida. A pessoa sumiu. E se passaram 2 anos, 3 anos e agora eu quero metade da casa. Não, você não tem. Ah, mas eu construí com você. Usa o capião familiar. A partir do momento que você abandonou a casa, você sumiu, você não fez nada, você só se abandonou lá por esse tempo. Eu entro com o uso capião familiar e esse 50% que era seu reveste para mim. Entendi. Reveste por bem da família. Entende? Então, é caso e caso. Sei, em tese, você tem direito. Ah, mas ele abandonou. Aí, se ele abandonou, você entra com o uso capião familiar. Para que ele perca o direito desse 50% que ele tinha. Então, você passa a ter a integralidade do imóvel. E o imóvel que ele só teria direito às benfeitorias. Porque vendeu o imóvel em tese só se esse pai autorizasse, o dono do terreno. Porque o terreno não é deles. Entendi. Bom, você toma água. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Rodrigo da Bresser A7. Rodrigo, é um dos nossos patrocinadores, Rodrigo Bresser Pereira. Muito obrigado aqui. É da Bresser A7, mais um patrocinador nosso. A Bresser A7 é uma gestora independente de fundos, com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Quem quiser mais informações, ter um pouco de dinheiro e quiser entrar no mundo de ações, www.bresser7.com.br. Antes de formalizar a última pergunta, que a minha produtora está pedindo que te volte num assunto que já foi falado, mas ela está aqui me pedindo, gostaria que você pudesse dar os seus contatos, que de repente no futuro, quem sabe, pessoas possam entrar em contato com você, criar seu escritório, criar uma consultoria sua. É bem interessante isso. Pronto, tem meu Instagram, né? Que é o @advsuelen, tá aí, para vocês verem. Tem meu telefone, eu sou da Bahia, então DDD 71 99222 2620, 7199222 2620. Vocês podem entrar em contato, o Instagram tá aí, manda uma mensagem, chama no privado, adiciona no WhatsApp,
que a gente está o tempo todo por aqui. Tá certo. Olha, obrigado, Sabrina. Quando entrevistado é bom, o tempo voa. Realmente, eu fiquei muito contente. Obrigado, Mirella. Obrigado, Sabrina. Isso que é bom. Eu sempre falo que esse tipo de assunto, até comentei antes com a Sueli, que é um assunto que não é para 10 perguntas, é para muito mais. Mas, infelizmente, a gente não pode, mas ela vai voltar para falar de um outro assunto no qual ainda está fazendo uma pós-graduação e Sim, logo sim. ela irá voltar. Tem muita coisa para abordar. Tem guarda, que está aí bombando agora por causa do caso, né? Bem famoso. Tem Sim, guarda, alienação parental. Tem bastante coisa. olha, eu vou falar a pergunta, mas eu gostaria de entrar nesse assunto também, que é sobre olha aqui, ó. O pai ou a mãe do meu filho nunca pagou pensão. Posso cobrar o retroativo do tempo que não foi pago? Essa é uma. E que você pudesse falar um pouquinho também, em rápidas palavras, sobre esse assunto, que a cantora faleceu, Sim, o filho ficou com a avó, porque o pai tem uma vida atribulada ao extremo, precisa trabalhar, mas ele, sim. segundo as informações, sempre pagou direitinho, mas no meio do caminho começou-se a ter um pouco de rusga. E agora ele pediu pediu a guarda do filho e conquistou. E aí o empoderamento, não vou falar nesse sentido, empoderamento feminino, não, esquece. Muita gente falou que ele está errado. Então, pudesse dar uma passando sobre esse assunto. Vamos lá, em relação à pensão, você pode cobrar o retroativo desde que você tenha, né, um acordo ou uma sentença, você tenha um título já pré-ajustado com o valor que deveria ser pago. Se você nunca ingressou com a ação, se você nunca fez um acordo, não tem como você cobrar o retroativo de algo que nunca foi pago, que nunca foi acordado. Você vai cobrar com base em quê? Qual a porcentagem disso? Então, essa é a importância de ter esse acordo desde muito recente. É uma forma de você cobrar esse valor, de você ter esse direito resguardado. Porque depois da criança com 10 anos, você ingressa com a ação agora e quer cobrar os 10 anos, você não tem como. Sim. Você não tem base para cobrar aqueles 10 anos, principalmente porque as necessidades mudam. As necessidades mudam, a possibilidade que ele tinha de 10 anos atrás pode não ser a de agora, pode ser Sim. melhor ou pode ser pior. Então você não pode pressupor. Você tem que ter o título e você poder daí cobrar. Sim. Em relação à guarda, vamos lá. Lá Os vem. dias são corridos e aí a gente acaba não podendo dar tanta atenção, né? Conseguir pegar todos os nuances. Mas em relação a isso, eu tenho, né, visto muita coisa, porque interessa, a gente fica emocionado. A questão é que assim, a guarda, quando ela não é discutida, se pressupõe que a guarda é compartilhada, né? Então, ambos os pais têm os direitos e deveres em comum, iguais, de tempo, de tudo. Sim. Quando a mãe falece, não existe a guarda da avó, a guarda é do pai. E não sou eu que estou falando isso, não. Está no nosso ordenamento, né? A guarda é do pai. O Sim. que eu pude entender que aconteceu foi, houve um acordo entre as partes, né? Ali, onde eles dividiam essa guarda, eles botaram a guarda compartilhada, porque o pai, né, por conta da profissão, vive viajando, Sim. por conta dessa avó também que perdeu, né, essa filha, esse ente, e Sim. tinha essa falta, né? Tem filho buraco, né? Então, foi tudo feito para que essa criança tivesse todo o aparato, tanto desse pai, que apesar da profissão queria estar ali presente, quanto dessa avó que acabou de perder um pedaço, né, de você. Mas esse pai se ajustou para tentar ficar o máximo de tempo possível dentro das possibilidades, porque para ele receber, ele precisa, né, tocar e fazer tudo, mas ele também fez, ó, como eu não tô aí tanto, eu vou levar minha mãe para perto. Então, eu vou comprar uma casa no mesmo lugar para que minha mãe também dê esse suporte, para que tudo não fique na sobrecarga de um. Porque aí também a gente vem a idade, vem tudo, Sim. né? Então, foi um acordo feito. Mas, aparentemente, começou a ter desentendimento. E aí, para você tirar a guarda de um pai, né, de uma mãe, você tem que comprovar que ele não tem condições de estar com aquela criança. Porque se pressupõe que os pais, né,
tem aquela obrigação, tem um vínculo e eles são a prioridade de ter aquele filho. Então, como é que sim, você faz para tirar a guarda de um pai que não maltrata, que é um bom pai, que arca com os custos, que está sempre ali presente na medida do possível? Então, assim, quando você fala de guarda, guarda compartilhada entre essa avó e esse pai, é que ambos tinham o mesmo poder de decisão na vida dessa criança. Então, tudo precisava ser conversado. Qual a escola? Vamos sentar, vamos conversar, vamos chegar em um acordo. Vai fazer. A criança ficou internada. Uma decisão médica precisa ser tomada. sim. A decisão é compartilhada. A decisão não vai ser só de um, a decisão era dos dois. Guarda compartilhada é isso. É você compartilhar tudo. Decisão, você compartilhar tudo. Tempo, tudo. Quando ele faz assim, ó, não tá mais dando certo. Por princípios, eu percebi que tinha alienação parental, que é quando você joga, né? Você meio que faz a cabeça dessa criança contra o outro ente, tudo mais. Que aí é um outro bate-papo um pouquinho extenso. Ele ingressou dizendo que tinha alienação parental, que os eu não vou nem dizer a base, né, de educação que cada um queria dar era distintas, foram trazidas questões de saúde da criança e tudo mais. Sim, E sim. assim, se a mãe faleceu, o pai tá vivo, o pai é capaz, o pai trabalha, não tem por que ele não ter a guarda dessa criança. Para a avó, resta o que, Suelen? O direito de convivência, o direito de visita. Não é que ele não vá mais ter convivência com a avó. Sim, sim. Inclusive, os moldes podem ser os mesmos ou quase os mesmos. De assim, ele passar uma semana com um, uma semana na casa do outro, de ele passar todo final de semana, a cada 15 dias. A parte de como vai ser esse convívio pode ficar muito parecido. Quase nada mudar. O que mudou, de fato, o poder de decisão. Quem tem o poder de decisão na vida dessa criança é o pai. A guarda para ele hoje é unilateral, porque é automático. Hoje eu sou maior, mas eu tenho minha mãe e tenho meu pai. Se eu perco qualquer um dos dois, automaticamente a guarda, quem exerce a guarda é o outro. Sim. Não é algo a ser discutido, né? Eles fizeram um acordo porque naquele momento foi o que eles vislumbraram como melhor, porque guarda, né, alimentos, o direito de convivência é levado em consideração o que é melhor para a criança e não o que é melhor para os adultos. E naquela época eles acharam que este era o melhor. E foi feito. Só que se hoje ele está vendo que este não é o melhor, sendo que a prioridade da guarda não é dela, é dele, não tem por que ele ficar calado. Ah, Suelen, mas ele está tirando o neto da avó. Não. Ele só está dizendo, a responsabilidade é minha. Se ele cair hoje e disser faz ou não a cirurgia, a responsabilidade é dele. Ele, como pai, ele que vai decidir. Entendi. Qual a escola que vai estudar? Ele, como pai, que vai decidir. Viaja ou não viaja? Ele, como pai, que vai decidir. Ele é detentor dos poderes. Entendi. Ponto. Só que aí vai para além da guarda. Aí o pessoal fala muito do dinheiro, né? A mãe da criança deixou, né, um patrimônio vasto. Só que o pessoal tem que entender que esse patrimônio, se ela não deixou um testamento, nem nada do tipo, é do filho. E esse patrimônio não pode ser dilapidado, nem por um, nem por outro. Porque tem algo chamado que você presta conta ao judiciário. Então, assim, se ela dilapidasse ou ele dilapidasse, ele consegue ingressar na justiça e falar assim, ó, tô achando que tá dilapidando. E não é para o bem da criança. É porque quer gastar viajando com outras coisas. E aí o juiz pode dizer, ó, presta conta aqui de tudo que você está retirando. É para quê? Foi para qual finalidade? É, porque a intenção não é dilapidar o patrimônio todo para quando a criança fazer 18 anos não ter mais nada. Enquanto ele tem, bom, a criança, vamos supor, não lembro, bom, tem 10 anos, o patrimônio que a mãe deixou e tem, recebe direitos autorais e tudo mais, até a maioridade, quem é que
Quem que toma conta? O pai Pronto, ou, no caso, acho que a sogra, né? A mãe da Marília. Quem é que toma conta? pronto. Eles não têm condições Quem tem a, quem tem a guarda da criança. Esta é a briga. Ah, Entendeu? A briga é por isso. Não é só porque, claro, todo mundo ama a criança, sim, mas tem a parte do financeiro. Se você tem. A gente teve uma novela já tem um tempo na Globo, mudando como exemplo, né? Que a mãe herdou uma mina de diamantes. sim, E essa mãe botou em nome do filho, como forma de garantia. E sim. aí internaram ela como louca, depois que fizeram como ela tivesse morta, para poder ficar com a guarda dessa criança. Se você tem a guarda dessa criança, você consegue ter o poder ali e manipular tudo. E assim foi feito. Até que a mãe volta e faz, não. Eu quero lutar pelo meu filho. E as outras pessoas estavam interessadas no dinheiro. Ela fez, não, mas eu sou rica. Aí na briga do judiciário ele falou. Ela demonstrou, excelência, hoje eu sou milionária. Eu não preciso dos bens que eu dei para ele. Que inclusive fui eu que dei. Porque era do meu pai. E aí o juiz percebe que de fato ela queria o amor da criança, queria esse convívio que foi retirado. E aí Entendi. devolveu. E aí ela passou a administrar aqueles bens. Só que aí a gente vem daquela parte. Esse valor, a criança não tem condições de administrar. Então, Suelen, se mensalmente ele receberia 10 milhões, fica 10 milhões disponível? Não necessariamente, Sim. né? Teve-se o inventário e sabe-se que é uma criança. Então, mensalmente vai ter um valor, né, do que está ali do patrimônio disponibilizado para custear os custos da criança. Aí eu falei, mas o que eu ganho, eu não preciso mexer lá. Ok. Eu boto na poupança, deixa lá, boto para render. Mas, Suelen, o que eu ganho não dá. Pronto, você vai tirar esse valor porque ela deixou para custear, de fato, a vida dessa criança, a educação, a saúde dessa criança. Então, Entendi. você vai ter acesso. Mas a briga é justamente por isso. Porque quando você tem acesso, você pode ir lapidando, você vai vendendo, você vai fazendo algumas coisas. E enquanto essa movimentação não for de grande porte, de valores muito altos, vão sendo feitos sem chamar atenção. E às vezes, quando você vê, você já movimentou muito sem chamar atenção. Porque quando É, você pega assim uma fazenda e vende, o juiz faz, epa, tá vendendo a fazenda por quê? sim. A Mas pessoa quando dele. você pega uma sala comercial ali de 5 mil, outra de 10, outra... Então às vezes você vai, um violão. Ah, Suara, mas é só um violão. Não é só um violão. Dependendo de quem pertence a esse violão, a proporção que essa pessoa, que esse nome tomou, não é só um violão. Entendi. Inclusive é algo de valor afetivo. Então, quando você está com essa guarda, que você tem esse patrimônio gigante, você consegue, você de fato vai administrar o que o outro deixou, né, para essa criança, mas tem a parte da prestação de contas, que o juiz pode pedir a qualquer momento e o juiz também pode ser provocado pelo Ministério Público ou por um terceiro interessado, que no caso ela pode dizer, olha, minha filha, eu quero saber o que ele está fazendo com o patrimônio, para meu neto não ficar sem nada. E Entendi. pode provocar e ter essa prestação de conta. Então, eu acho que de fato a preocupação, boa parte da preocupação, não vou dizer toda, porque aí é você anular esse amor, esse convívio, esse laço, né? Mas às vezes até das pessoas que não estão no ambiente, né? Que não estão na relação, porque só quem está na relação de fato, que é eles, a família ali, que pode dizer o que é que realmente acontece. Mas as pessoas que estão de fora, hoje você percebe que a discussão é muito pelo dinheiro, pelo valor, pelo patrimônio que foi deixado. E não, de fato, pelo bem-estar da criança. Que, dependendo da idade, é ouvida pelo juiz. Né? Vem uma assistência social e ouve o que aquela criança ali, o que ela gosta, o que ela não. Não é algo brusco, é algo sondado para saber. Suelen, ele que escolheu é fator determinante? Não, porque ele pode simplesmente dizer assim, ó, eu quero ficar com tal pessoa, e o juiz perceber que aquela tal pessoa
não tem condições de cuidar por diversos motivos. Sim. E não necessariamente o juiz vai ouvir e acatar o que aquela criança, aquele adolescente pediu. Ele vai valorar, ó, ambos têm condições. No caso de pai e mãe, ambos têm condições. Mas qual é o lar que essa criança realmente tem regras, que essa criança pode se tornar um bom cidadão, que essa criança não fica solto, que eles realmente olham, cuidam, tem aquela coisa do educado, do banho, da higiene. Tudo isso é levado em consideração. E a casa, o ambiente, qual é o mais aconchegante, qual que realmente pode oferecer um lar melhor, um lar mais harmonioso. Tudo isso é levado em consideração. Mas no caso dele foi mais fácil porque, assim, ele é pai. Não é Sim. uma briga de um pai e uma mãe, é uma briga de uma avó e um pai. E no falecimento da mãe, que era que tinha a guarda, automaticamente vai pro pai. Entendi. Então, apesar das pessoas acharem injusto, não é injusto. Até porque o convívio vai continuar tendo. Até porque todo mundo mora no mesmo condomínio. Agora vai ter regras, né? Vai ter regras. E tudo é pensado no melhor para a criança. E não para o pai, para a avó, muito menos para o patrimônio que foi deixado, né? Sim. Quem é que vai usufruir melhor desse patrimônio? É a criança. Quem vai melhor administrar esse patrimônio para dar um suporte para esta criança. Se o Sim. pai fosse irresponsável, colocou a vida dessa criança em algum momento em risco, né? Aí se pensa em tirar essa guarda, tirar esse poder familiar das mãos do pai ou da mãe, porque ela não tem condições. Como um caso que uma mulher abandonou os 2 filhos em casa menor e ela era usuária de entorpecentes, né? Sim. Então ela perdeu o poder desses filhos. Ela podia ver e tal, mas ela não tinha mais esse poder de mãe, de decisão, de nada. Muito E esse bem. é o caso deles. A guarda é dele e, no meu ver, de fato, não foi injusto. Pensando no todo. Agora, as minúcias, né? A gente, infelizmente, não tem acesso. Sim, sim. Imagino. Bom, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista, maravilhosa, parabéns. Obrigada. Eu fico bem emocionado porque a gente se conheceu bem pequeno, né? Então, a gente viu É. evolução, né? Costuma brincar, tem a com juízo e a sem juízo, mas a sem juízo agora vai chegar, a filha vai ficar todo mundo no mesmo patamar, né? Quero agradecer a você, obrigado por estar aqui com a gente. E eu sempre peço para o nosso entrevistado que dê aquela mensagem final de positividade em relação à sua área, para o povo, para as pessoas que estão aqui com a gente nessa live até essa hora. Eu acho que da minha área é falar para as pessoas, corra atrás, procure seus direitos, ainda que estejam tudo bem neste momento. E já que está tudo bem, vamos aproveitar que está tudo bem, vamos botar isso por escrito, né? Procure profissionais capacitados, procure outras opiniões, né? Procure a Defensoria Pública, procure o Ministério Público, veja se realmente você tem condições daquilo, né? Porque você encontra todo tipo de pessoas e de profissionais na vida. Então, da mesma forma que você vai encontrar profissionais bons e ruins, você encontra em qualquer lugar. Então, caso você tenha tido alguma experiência que não foi legal, procure um outro. Eu te garanto que tem profissionais aí de monte querendo ajudar verdadeiramente, né? Te instruir verdadeiramente. Então, assim, não deixe seus direitos para lá. Na dúvida, procure saber. Se eu não tenho condições, a defensoria tá aí, né? Tem aqui a da Bahia, que eu sou suspeitíssima para falar, mas tem a São Paulo, Rio de Janeiro, todas estão aí. O acesso é gratuito, vocês não pagam nada. Pelo menos esse apoio jurídico, essa instrução jurídica, procure. E aí, dali, você vai ter uma noção. Porque são pessoas que não estão ganhando nada em te dar aquela informação. Sim. Então, daí você já consegue vislumbrar em que caminho você vai. Mas não abra mão dos seus direitos. Não abra, porque assim, no direito a gente tem, né? Os direitos não socorrem os que dormem. Então, assim, não durma no ponto. Corra atrás, procure e se identifique com o seu profissional.
Sim. Olhe no seu profissional, se identifique com ele e corra atrás com um profissional que esteja ali com você, tete a tete, para buscar o que você verdadeiramente tem direito. Mas é isso, gente. É só você sempre lutar pelos seus direitos, lembrando que é os seus. Não queira ludibriar o judiciário, que também a gente também não é besta. O judiciário não é besta, tá? Não acho que vai conseguir ludibriar e ficar por isso mesmo. Mas corra atrás do seu. Não deixe seus direitos passarem. Não deixe as pessoas te silenciarem. Eu acho que esse é o mais importante. Muito bem. Bom, gente, chegamos ao fim de mais uma entrevista, hoje com a advogada Suelen Ferreira de Souza, ela que é pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões. Quem quiser já está seguindo ela, é @adv.suelen com 2L Ferreira. Muito obrigado, Suelen. Obrigada a vocês. Se tiver novidade, pode mandar para cá. E não esquecendo que essa live vai ficar gravada aqui no GTV e amanhã, a partir do meio-dia, estará no nosso canal do YouTube. Tá certo? Manda um beijo para a família. Um grande abraço para o Marcelo. Eu acho que ele não deve passar, ele deve passar um bocado, porque tem duas mulheres com personalidade super forte dentro de casa. Mas tá tudo certo. Ele está sobrevivendo. Obrigado, Tá Sabrina. sobrevivendo. Obrigado, Mirella. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Ok? Valeu. Um beijo a Tchau, todos. tchau, Até a gente. Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Encerrar agora. Encerrar agora.